A paz de Cristo, amados irmãos, estamos aqui em mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. Desta feita, nós estamos com a lição de número 13 para fechar a série de estudo Deus Conosco. O título da nossa lição é E Ele Ressuscitou. Bom, essa série de lições, ela foi marcante para nós, no sentido de poder dar-nos a oportunidade de explorar e conhecer alguns detalhes a mais, explorar com mais profundidade a história, de Jesus Cristo aqui, a sua missão e até o final dela. Então nós tivemos a oportunidade de discorrer por até aqui 12 lições, onde nós vimos a primeira, a começar da primeira, as preparações para que Jesus viesse, o Deus conosco, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi trabalhado de modo que ele veio de família humana, e ele trouxe evidências de que realmente ele veio com o propósito de Deus. Foi testado, foi aprovado, ele causou admirações, ele provocou também situações de oposições, de resistências, porque ele veio quebrar paradigmas, veio eliminar uma série de situações que estavam desvirtuando os propósitos de Deus em nome de Deus. Então ele veio pôr ordem nessa situação, nesta casa, a fim de que o homem pudesse, nós, a humanidade, pudesse realmente ter a oportunidade de terem aí a clareza, a verdade, de modo claro, para que todos possam se apropriar da oportunidade de salvação vinda por ele. Então ele utilizou de parábolas, ele utilizou como métodos para ensinar, ele criou situações de conflitos, porque ele peitou situações mesmo daqueles que exploravam, como nós falamos. E Jesus Cristo trouxe para nós esperanças e ensinamentos que traduzem em mudanças nas pessoas, mudança de caráter, mudança de sentimentos, porque ele mostrou o que é verdadeiros sentimentos de amor e vivência e compromisso com o próximo e respeito ao próximo. Então, ao ponto dele cumprir aí da maior prova do seu amor, que amor é igual ao compromisso que traz sentimentos. Então ele foi por uma cruz, assumiu uma cruz, mostrando o quão grande foi esse compromisso, cheio de sentimentos em prol do ser humano, defender o ser humano. Na lição a última lição, a 12ª, nós vimos o que amor é esse, que de alguma forma ele se permitiu ir para a cruz, a fim de que ali realmente pudesse ser levado todas as situações humanas que nos destituía da graça de Deus. Então ele assumiu, tomou sobre si todos os nossos pecados e cumpriu de modo brilhante e assim impecável a sua forma de ser, de agir, no cumprimento da sua missão. E aí, por fim, ele permitiu ser crucificado. Ele permitiu ir para o madeiro e depois terminar-se numa sepultura. Nesse momento, finda-se. Até aí, nós vimos o seu empenho, nós vimos a sua dedicação, os seus esforços para que realmente ainda que no momento difícil, ele, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, porque não foi fácil. Mas em dado momento, ele refletindo, falou, mas seja feita a tua vontade. Isso quer dizer, nós temos um compromisso, talvez quisesse dizer isso, nós temos um compromisso muito maior em prol de toda essa humanidade. Então seja feita a tua vontade. E assim foi, subiu ao cativeiro, ao Calvário, melhor dizendo, e no Calvário consumou-se a sua missão aqui. Então, aí foi a parte humana, a parte de Jesus como homem, Jesus cumprindo o compromisso, Jesus fazendo aí
jus a tudo aquilo quanto dele estava escrito, né, apontando como o Messias, o indicado, o Deus conosco, para que todos pudessem reconhecer na sua maneira de ser e de estar, de o seu comportamento, o seu testemunho e as suas ações, que realmente Deus esteve entre os homens, né? Ainda que como homem, contido no corpo humano, numa situações humanas, mas ficou claro para todos que ali Deus esteve conosco. Restando então, nessa missão cumprida, restava ali apenas o quê? A ressurreição. Só que a ressurreição, irmãos, não era dele mais, porque se ele estava morto, estava no sepulcro, sepultado, então a ressurreição dependia unicamente do Pai. Então aí essa é a parte de Deus, o ressuscitar. Ressuscitar e trazer para nós uma resposta, né, de algo assim que fora do comum dentro da realidade humana. Ainda que no passado, né, os sonhos da humanidade, as questões da humanidade, saber o destino das pessoas, para onde que vai-se o homem depois que morre. Acaba-se aqui, a grande frustração do ser humano é acabar a vida, né? Isso é natural que se sinta, e foi o grande sonho, a grande busca da humanidade, tentar entender esse quesito, essa questão, né? O destino das pessoas. E Jesus, no cumprimento da sua missão, ele fez anúncios de que isso aconteceria, de que ele seria morto e ressuscitado, ele iria permitir isso, mas que um dia ele voltaria também para trazer aí a nossa oportunidade da segunda jornada da humanidade. Então, que isso é o marco, né, da sua vinda, né, onde seus ensinamentos ele deixou claro isso, que ele viria, né, lembra da lição de número 11, que trouxe para nós os sinais do fim do tempo, o Sermão da Montanha, trazendo clareza também sobre isso daí. Então, amados, nessa forma, nós vimos Deus também, um ato importante que tem que ser ressaltado aí. Por que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Porque Deus aprovou 100% a sua missão. Começamos a entender aí. Porque ao aprovar 100% a sua missão, Deus o ressuscitou. E ao ressuscitá-lo, trouxe para a humanidade a resposta de todas aquelas questões que tantos buscaram, tantos filósofos buscaram no passado. Agora Jesus em carne e osso, trazendo para nós a resposta vindo da parte de Deus, de que é possível, que a história da humanidade não se encerra aqui. Tem um marco até esse momento, o final da vida, e o recomeço para uma vida eterna. Tem a ressurreição, que isso é a parte de Deus, foi para com Jesus e para com toda a humanidade remida e salva pelo sangue de Cristo Jesus. Então essa lição ela tem esse propósito, nos ajudar a entender, a analisar aí os quesitos, esse momento da ressurreição, de modo que nós tenhamos certeza de que isso fortalecer a nossa certeza, né, para nós que já somos cristãos, de que em Cristo a esperança está firmada, garantida. Lembrando que Jesus Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. Foi o primeiro a ressuscitar? É isso? Você ia perguntar? Então, na verdade, algumas outras ressurreições ocorreram, mas não neste sentido. Ele foi, tem as perguntas mais adiante, vão nos deixar claro sobre essa questão. Outros ressuscitaram, mas morreram. Ressuscitaram por uma questão de milagre. A ressurreição de Cristo é uma nova ideia. É um processo natural do ser humano, ou seja, mas o marco está nele, que é o primogênito nesta questão do encerramento desta vida aqui e o início de uma nova jornada da história da humanidade para a eternidade. Pensemos nesta clareza, tá? As ressurreições que ocorreram anteriormente, né, elas dizem respeito a milagres, coisas, excepcionalidades aqui.
Mas o que a ressurreição de Cristo como primogênito, ela tem essa peculiaridade de ser exclusiva, né? Assim, o primogênito para um novo momento da jornada da eternidade, a segunda jornada da nossa história. E aí, meus amados, nós temos como texto básico: o anjo disse às mulheres, não tenha medo, se eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como tinha dito. Venha ver o lugar onde o pusera. A nossa lição, ela também vai discorrer por 4 temas, né, tópicos. O primeiro é o sepulcro vazio. Nós vamos ver algumas palavras, né, sobre a questão do sepulcro vazio. O encontro também inusitado. Que encontro foi esse? Um fato inconveniente. Também uma poderosa missão. E depois nós vamos para a aplicação, trazendo para nós viver a mensagem da ressurreição e também levar a mensagem da ressurreição. Eu gosto sempre de me apropriar a partir das perguntas, porque as perguntas nos abrem e faz a gente nos ajuda a ganhar um pouco de tempo, né? Porque elas são didáticas e têm um papel didático para nos ajudar a compreender. Eu já vou direto então para a pergunta de número 1, que ela é baseada em Mateus 28, 1 a 7, que conta lá um pouco da história da ressurreição, né? Eu vou pedir a Nilda que já leia, porque já fica essa base nossa aí, rapidamente. 1 a 7, por favor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenha medo. Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Ok, então esta palavra, ela nos dá base para essa pergunta, para nós podermos entender e explorar um pouco esse momento da ressurreição, esse momento, o momento pós-ressurreição, o momento em que as mulheres Maria Madalena e a outra Maria estiveram ali, Maria Madalena e a outra Maria estiveram para ver o sepulcro. Então elas foram no fim do sábado, olha só, no fim do sábado, quando já estava começando os primeiros momentos do primeiro dia da semana, elas foram lá. E o que aconteceu? Encontraram o sepulcro vazio e um anjo, né, ao lado do sepulcro. O que aconteceu ali, segundo a narrativa bíblica? O que o anjo tinha feito naquele lugar? Então, pelo que nós vimos, ocorreu ali um fenômeno, um terremoto, ou seja, um momento sobrenatural. Porque a presença do anjo, né, essa chegada do anjo causou toda essa situação. E apareceu o anjo e disse para elas, né, o que vocês estão fazendo aqui, mulheres? Não tenha medo, não. Eu sei que vocês estão buscando a Jesus Cristo que foi crucificado. Venha, veja o lugar onde ele estava. Ele já ressuscitou, como ele havia dito. Agora eu vou pedir para que vocês vão e vá anunciar para os discípulos, vá lá falar para os demais, que ele já ressuscitou, como havia dito.
Quero que você guarde bem esta palavra. Lembra lá quando ele perguntou, quando alguém perguntou para ele, né, os opositores perguntaram: és tu o Cristo? Tipo assim, então mostra-nos um sinal de que realmente, verdadeiramente tu és o Cristo. E ele disse: não vos será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Só para deixar claro, um flash nesse estudo, deixar claro que Jesus ressuscitou no final do sábado, conforme a palavra está dizendo aqui descrito, porque naquele momento elas chegaram lá e ele já tinha ressuscitado, mas um detalhe, ele ressuscitou como havia dito, ele disse o que? 3 dias e 3 noites, então logo essa história também dele ter morrido na sexta-feira não é verdadeira, porque senão seria um dia e uma noite apenas, né? E não foi isso. Ele disse que cumpriu 3 dias e 3 noites. Logo, fica claro que a morte de Cristo se deu numa quarta-feira, seu sepultamento no final da quarta-feira, à noite, no finalzinho, já perto da noite, iniciando a noite, e a ressurreição também se deu depois de 3 dias e 3 noites, que coincidiu exatamente no final do sábado, já no fechamento do sábado. Bom, então que fique essa palavra, e é um ponto de estudo da nossa doutrina, da nossa crença também. E aqui o anjo afirma para nós esse feito, esse fato, e as mulheres comprovam isso. E aí vamos ver as outras perguntas. Ao irem avisar os discípulos no caminho, as mulheres também tiveram um encontro inusitado. O que aconteceu no encontro? Por que surpreende o fato de as mulheres terem sido encarregadas de anunciar, fazer o anúncio da ressurreição? Então, Mateus 28, versículo 8 a 10, pode ler para nós, por favor? E saindo elas pressurosamente, né? do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Pois bem, é interessante esse segundo momento, porque Jesus Cristo ressuscitou e criou, e as mulheres ali tiveram o encontro com o anjo, mas elas ainda não tinham visto Jesus. E aí elas foram cumprir o que o anjo lhe ordenara. Vai, volta e anuncia que ele já ressuscitou como ele tinha prometido. E elas então foram. No caminho Jesus encontra com elas, saúda. E elas então o reconhecem e fica feliz, é um misto de alegrias, de admiração, porque é o mestre que elas estava de luto, chorando, né? Agora tinham ressuscitado. Não nos pergunte por que elas ainda estavam com Jesus e ainda ficaram surpresas. Não era se de esperar? Porque ele já tinha avisado. Ele tinha avisado, né? Ele tinha orientado que seria assim. Então talvez não fosse motivo de surpresa, mas talvez tivesse tido a limitação da crença ou a necessidade de confirmação dos fatos, daquilo que o próprio Jesus Cristo tinha afirmado. Então agora elas estavam diante da informação do fato mais relevante na história da humanidade. Elas foram as primeiras testemunhas de ver Jesus Cristo ressuscitado e de sentir e de prostrar diante dele, adorar. Olha que coisa marcante. E ali, naquele momento, porque elas viram verdadeiramente Jesus é o Messias. Olha, ele morreu, mas ressuscitou e está aqui. E saíram para levar. Por que será que ainda coincidiu, né, de que as mulheres na cultura, naquela época, não tinham uma voz de credibilidade maior dentro da sociedade, ou alguma coisa desse tipo lá. E elas ficaram incumbidas, elas foram, foi um fato positivo, inclusive, para elas, porque os que depois viram, né, puderam acreditar na veracidade e que elas eram portadoras dessa informação, da informação mais preciosa que o ser humano
podemos aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas morreram até em cruzes por aí, né? Foram sacrificados, muitas pessoas. Teve muitas pessoas boas na história da humanidade, sim, mas que cumpriu o propósito de Deus, que veio fazer a missão e que teve a sua ressurreição de fato evidenciada, nós desconhecemos, não existe, não teve. Então, por isso a Bíblia é categórica em dizer que ele é o primogênito, melhor, é a primícia, né, dos que dormem. Ele é o primeiro, ele é o apto, aquele que morreu, que conforme disse lá, mais uma vez citando Apocalipse 5, né, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que ressuscitou e que está habilitado para ser, de fato, o nosso representante para a nossa vida e vida eterna, ou seja, para a segunda jornada aí da nossa história, da humanidade, né? A terceira pergunta, ela é assim: por que a ressurreição, com base também em Mateus 28, por que a ressurreição de Jesus foi um fato inconveniente para a liderança religiosa? O que fizeram para abafar? É só lembrar que foi inconveniente para quem? Para os cristãos não foi totalmente conveniente. Ele avisou. Mas foi inconveniente a ressurreição para os opositores, para aqueles que o crucificaram, para toda o complô, aquela turma que fizeram parte aí de toda a armação para matá-lo, né, crucificá-lo. Para eles não era interessante saber que Jesus tinha ressuscitado. E o que aconteceu? Os guardas que guardavam o sepulcro foram subornados para poder criar uma história, dizer que os discípulos tivessem roubado o corpo, né, de Jesus, para dizer que afirmar que Jesus de fato era o Messias. Só que, conforme o próprio escritor colocou, esse tipo de colocação levanta muito mais suspeita, aliás, ela acaba sendo de alguma forma até favorável à credibilidade da ressurreição, maior credibilidade da ressurreição de Cristo, pois os guardas não dormiriam. É improvável que os guardas, a guarda romana, a guarda tivesse ali, todos dormindo ao mesmo tempo. É uma história mal contada. E outra coisa, diz que o guarda que fosse pego dormindo seria morto, era a pena de morte. Então fica estranho, é uma história mal contada. Então eles buscaram subornar, né, os guardas para poder negar a afirmação, negar a realidade de que Jesus Cristo ressuscitou, como havia dito, certo? E aí vamos à quarta pergunta, que ela também é baseada em Mateus 28, versículo 16 a 20, que comente como foi o encontro de Jesus com seus discípulos, depois de ressuscitado. Porque o ressurreto disse que tinha todo o poder no céu e na terra. Que gloriosa missão ele deu aos seus discípulos. Leia para nós, Nilton, Mateus 28, versículo 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Porquanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Pois bem, está aí. Esse foi o momento mais marcante, né, onde a afirmação bíblica que nós temos é que depois de ressuscitado, Jesus Cristo foi visto por mais de 500 pessoas. E o momento mais marcante foi esse: ressuscitado, ele agora
aparece para os seus discípulos no monte ali, da Galileia, né? E aí o que acontece? Ele começa a falar com eles. E ele repete aquilo que ele já tinha dito anteriormente, que tinha sido lhe dado todo o poder no céu e na terra. Mas agora ele estava dizia isso com maior ênfase, porque agora ele já tinha vencido até a morte. Nem o sepulcro, nem a morte o deteve. Ele cumpriu fielmente a tudo aquilo quanto antes estava escrito ao seu respeito, que dizia todos os itens da sua missão, ele cumpriu. E aí ele podia dizer com muito mais firmeza: todo o poder foi me dado no céu e na terra. E aí ele disse para eles: agora eu tenho algo a falar para vocês. Vocês vão continuar fazendo o trabalho. Portanto, ele designou, ele deu criou essa grande comissão, ele definiu essa grande comissão para que fôssemos, aqueles discípulos: ide, ensinai a fazer discípulos em todas as nações, olha só, e que execute o batismo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Também e ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E assim eu vos prometo estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Lembrando que em outro momento ele tinha dito que faria, versículos anteriores, ele afirma para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, porque eles estavam agora se desprendendo da presença de Jesus, deixando a presença física, mas que agora ele estaria enviando outro Consolador para que ficasse conosco, como eles e conosco hoje para sempre, que ele permanece conosco até hoje. Então é importante lembrar, ver o desfecho, essa história, esse momento, que é a história mais pura e verdadeira que a humanidade pode constatar a respeito da realidade prevista para todo ser humano remido à ressurreição em Cristo. E nesse sentimento, nesse entendimento, aí nós temos uma recomendação da palavra: viver a mensagem da ressurreição. E a pergunta de número 5 é: o que a ressurreição de Jesus representa para você? O que a ressurreição de Cristo representa para você? Você crê? Ela tem sentido para a sua vida? Então aí vai linkar essa reflexão, irmãos. Ela nos levará a entender a razão da nossa fé, as bases da nossa fé. E entender que se essa história de Jesus Cristo tomou essa dimensão e essa repercussão no mundo inteiro, e ninguém pôde a conter, é mais uma evidência dessa realidade. É mais evidência do grande poder de Deus em prol da humanidade, na providência em favor da humanidade remida. E aí, meus amados, vale a pena a gente viver essa mensagem da ressurreição. E como viver? Ela, de verdade, é a força, motivadora, ou é um fato motivador para todos nós. E nós precisamos crer, conforme diz Colossenses 1, versículo 18, por favor. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, lembrando que os textos aqui falam que a base da nossa fé, conforme o apóstolo São Paulo também falou em 1 Coríntios 15, versículo 4, ele disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos por que ter fé nele, seria em vão a nossa fé. Mas ele deixa claro que não tem como não crer no Jesus Cristo, em Cristo ressuscitado. Lembrando que Paulo é uma das grandes testemunhas, porque Paulo, naquela época, ele era quem?
era Saulo, um soldado romano, era um que fazia parte dos opositores de Cristo. Mas em dado momento da vida dele, refletindo, e a oportunidade, o encontro que ele teve com Cristo, ele então admite, reconhece, e agora é esse que defende Cristo ressuscitado. Cristo representante da humanidade no sempre, para o sempre, né? E aí também, amados, só lembrar que aqui essa parte nos fala que ele é o primogênito. Nós falamos no início da nossa lição que outros já ressuscitaram, mas não para a vida eterna. Só Cristo. Ele é o primeiro, é a grande esperança de todos nós cristãos. Então o que nos resta é crer que nessa grande esperança para todos. E para fechar a nossa lição, levemos a mensagem da ressurreição. Por que a mensagem da ressurreição de Jesus incomoda o reino das trevas? Qual é a nossa missão em relação a essa notícia? É óbvio, a pergunta ela é reflexiva e ela é assim. Por que ela incomoda o reino das trevas? O inimigo não quer que isso seja o elemento motivador da esperança do ser humano. Por isso ele buscou de todas as formas, né, e tenta confundir alguns que resistem a crer, outros que creem de modo distorcido. Enfim, ele vai trabalhando para distorcer a realidade que Deus tem para toda a humanidade remida, para toda a humanidade que tem sede de salvação, né? E aí muitos, infelizmente, que têm a oportunidade, têm deixado escapar, têm perdido por razões do inimigo trabalhar e as pessoas não abrirem seus olhos da fé. Esse é o nosso grande desafio, amados, realmente termos essa convicção, termos essa certeza, né, do que o Senhor tem para todos, né, a esperança da vida eterna depois dessa jornada, tendo como marco aí a ressurreição, esse reinício, né, de vida por meio da ressurreição, ou a transformação, né, ou seja, enfim, esse corpo tem que cessar, tem que finalizar e começar uma nova realidade, num novo corpo incorruptível e imortal, e com a bênção de Deus e a validação pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a primícia e a nossa grande esperança. Tá? E assim, com isso, nós encerramos essa série de lições Judeus conosco. Lógico, nós esgotamos o assunto, né, esse assunto, cada vez que nós tivermos aí oportunidade, nós temos muito mais para refletir, porque ele é amplo e é maravilhoso pensar nas coisas do Senhor. Apresento então para vocês a nova série de lições, que é para o terceiro trimestre de 2020, Um Só Povo, tá? Então você que não adquiriu, adquira a lição Um Só Povo, que vai trazer para nós ensinamentos ricos também, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente, que tenhamos aí novas oportunidades. Não percam a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Todos os que se aplicam são grandemente enriquecidos e fortalecidos em nossa fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém.